Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Depois de uma passagem pelo hospital, volto ao trabalho, certo? Olha bem, os bolsonaristas, eles estão fazendo de tudo para que o Bolsonaro não seja condenado pela tentativa de golpe de Estado e que ele e a sua organização criminosa fizeram. Porque tentaram dar o golpe de Estado e tem outra. Tem aquele ato terrorista no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. E eles querem, inclusive, anistia para todo mundo. E estão fazendo de tudo para que o genocida Bolsonaro, que é o cabeça disso, porque ele queria se manter no poder mesmo tendo perdido as eleições. É de uma petulância, assim. Essa extrema-direita não tem um pingo de vergonha na cara. Eles não respeitam a democracia. Eles acham que tem que ser do jeito deles, que a democracia pode se deixar de lado e eles assumirem o poder, mesmo na incompetência que eles têm, porque é um bando de incompetente. Porque se fosse competente, inclusive, teria dado golpe de Estado. Até nisso são incompetentes. E tem outra, com toda a ajuda das Forças Armadas. Quer dizer, de uma parte do Exército, que não foram todos, inclusive da Marinha. Agora, tentaram dar o golpe de Estado e agora não querem assumir a responsabilidade. Quer dizer, eles não têm nem hombridade. Inclusive é o caso, tem um deputado que é sargento, olha bem, o cara é sargento. Eu acho que deveriam até mudar essa forma de eleição no Brasil. Militares ligados a militares, funcionários públicos, tal, não deveriam participar das eleições. Como era antigamente, antes de 64 era assim. Militares, tanto civis, militares, exército, polícia, inclusive até o pessoal da força pública na época, era impedido, inclusive, de votar. Aí depois da Constituição, que foi os militares mesmo que fizeram, eles liberaram tudo que eles tinham proibido. E o deputado federal, o sargento Gonçalves, do PL, apresentou, na segunda-feira, um projeto de lei para revogar do Código Penal os crimes de golpe de Estado e abolição violenta ao Estado democrático de direito. Sabe para que é isso? Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é impedir que o Bolsonaro, o genocida que matou milhares de pessoas na pandemia, porque se recusou a comprar a vacina, ele quer que esse cidadão, o genocida Bolsonaro e toda a sua organização criminosa, não seja condenado. Agora, a proposta surge no momento em que
essa extrema-direita e militares também, inclusive o genocida Bolsonaro, eles respondem de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Agora, a justificativa desse deputado é que extinguir a previsão desses crimes não compromete a proteção da ordem democrática. Quer dizer, ele quer extinguir para não condenar o Bolsonaro. E diz que não compromete a ordem da democracia. Mas olha bem o que ele diz. Mas evita que o direito penal seja instrumentalizado para a perseguição política. Porque ele acha que esse processo todo no Supremo Tribunal, que ao meu ver está demorando muito, porque se fosse em outro país, esse pessoal ou tinha sido já condenado à prisão perpétua ou já tinham sido executados. Agora, no Brasil, sabe como é que é a justiça? Demora demais. E ele diz que se está usando o direito penal, que estão instrumentalizando para perseguir políticos. Quer dizer, para perseguir, ele acha que o Bolsonaro está sendo perseguido politicamente. Agora, segundo esse deputado que é sargento, olha bem, ele deve estar envolvido nessa trama do golpe, porque todos eles estão. E segundo ele, essa legislação já tipifica o crime para proteger a ordem democrática, como associação criminosa, interrupção do processo eleitoral e violência política. Agora, o projeto chegou à mesa diretora da Câmara ontem, mas não houve ainda uma movimentação. Agora, o Bolsonaro e aliados, que toda a organização criminosa do Bolsonaro, inclusive entre civis e militares, que respondem lá no Supremo Tribunal Federal pelos crimes na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta ao Estado democrático de direito, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. As exceções, inclusive, que ele vai se safar em alguma coisa, é o deputado Alexandre Ramagem, porque ele é deputado. E a função dele, inclusive, ele fica sendo réu em apenas pelos 3 primeiros crimes. Agora, o Ramagem, olha bem, já foi denunciado, inclusive, que o Ramagem, ele tinha sala no Planalto, no Palácio do Planalto, e despachava toda a transação dele junto com o Bolsonaro. Ele era um dos caras, ele é um dos cabeças da organização criminosa.
E tem outra. Um servidor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o Cristiano Scheinert, ele afirmou ontem, que teve um depoimento no Supremo Tribunal Federal, que o Alexandre Ramage, que é o ex-diretor da ABIN, tinha uma sala no Palácio do Planalto e despachava diretamente com o ex-presidente, o genocida Bolsonaro. Agora, o funcionário, o servidor público, ele prestou depoimento por videoconferência como testemunha de defesa do general do Exército Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, durante o governo do genocida Bolsonaro. Agora, o militar é um dos réus, também são alvos da ação penal no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa ação vai estar julgando todos os cabeças da organização criminosa. E segundo o servidor, a proximidade de um presidente com a ABIN é incomum, e inédita, inclusive. E olha bem o que ele diz, abre aspas, pela minha experiência, a primeira vez que a ABIN teve sala no Planalto do Planalto foi no governo Bolsonaro. Nos governos anteriores, não era prática, fecha aspas, disse o funcionário, que é inclusive funcionário lá da ABIN, um ministro da primeira turma no Supremo Tribunal Federal, Alexandre Ramage. Alexandre de Moraes. Durante o governo Bolsonaro, a ABIN estava subordinada à GSI. A alegação, porém, é que o Ramage seria uma indicação direta do ex-presidente que teria gerência sobre a agência de investigação. A suspeita é que, sob a batuta do ex-capitão, o órgão tenha sido aparelhado para espionar desafetos do genocida Bolsonaro. E o esquema teria sido usado para dar andamento ao plano golpista. E olha o que o servidor da ABIN diz, abre aspas. No caso do Ramage, quando de seu sucessor, o Vitor Felizmino Carneiro, não foram escolha do general Heleno, foram uma escolha do presidente da República. Tinha contato direto com o presidente, não precisava passar pelo ministro, afirmou o servidor da ABIN. Quer dizer, o Ramage, ele era, inclusive, não era nem um servidor do governo. O Ramage era um componente da organização criminosa que tentou dar um golpe na nossa democracia. Esse era o Ramage. Agora está sendo beneficiado porque é deputado federal. Agora, eu acho que estão demorando muito com isso. Eu sei que a justiça tem que seguir um trâmite legal. Mas o cara cometeu crime, já todo mundo sabe. E eles estão fazendo atos na rua. Inclusive o filho do Bolsonaro, o genocida
Bolsonaro, o filho dele, conhecido como Bananinha, está nos Estados Unidos tramando contra o Supremo Tribunal Federal. Ele está tramando contra o Supremo Tribunal Federal, inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a justiça demora muito no Brasil. Isso, no meu modo de ver, demora pra caramba. E tem um outro porém: justiça que demora é uma injustiça. Agora, tem que andar rápido com isso aí. O Supremo Tribunal tem que pegar as testemunhas todas, entendeu? E já partir para cima do Bolsonaro. Por quê? A extrema-direita está organizada para dar golpe de Estado. Por isso que o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos, tramando contra as instituições brasileiras. Agora, o Supremo Tribunal Federal e a PGR têm que tomar uma atitude com isso. Ou caça o passaporte dele, ou decreta prisão preventiva para ele. Porque isso que ele está fazendo é a continuação da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Porque o objetivo deles é o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. E é justamente o que nós não queremos. É ditadura militar no Brasil. Sabe por que nós não queremos? Porque nós já sentimos na carne o que é a ditadura militar. O que ele fez com a população. Torturou e matou muita gente. Estudante, trabalhador, um monte de gente. Inclusive até militares. Matavam gente, descaradamente. Agora, eles têm como objetivo implantar no Brasil a ditadura militar para acabar com o Supremo Tribunal Federal, para acabar com o Congresso Nacional. A mesma coisa que fizeram em 64. A mesmíssima coisa. Porque o objetivo do Bolsonaro é ser ditador no Brasil. E só que ditadura no Brasil nós não queremos mais, porque nós já tivemos. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nós não queremos mais ditadura militar, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.